Olá a todos, meu nome é Breno Gabriel de Oliveira e eu tenho 18 anos e eu sou apaixonado por tecnologia. Durante meus anos de estudo e etc., a linguagem que eu inevitavelmente mais acabei usando foi o JavaScript, em trabalho, estudo, etc. O JavaScript é uma linguagem muito versátil, porém, sem algum conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a linguagem, ela acaba tendo alguns comportamentos meio estranhos e que na realidade parecem ser meio estranhos se você não tem um conhecimento um pouco mais de baixo nível. Alguns realmente são bem estranhos e vêm de decisões legadas da linguagem que acabam sendo meio diferenciadas, né? Uma delas sendo a com o JavaScript e outras linguagens de programação, Python, acho que até Ruby, lidam com a clonagem de dados. Então é um pouco diferente, mas tratando hoje especificamente do JavaScript, a gente tem alguns conceitos ali bem interessantes para entender, sabendo um pouco mais aprofundado de como isso funciona. Você pode achar meio estranho que do nada no JavaScript você tem um array e você altera um campo desse array e você vai ver em outra variável e ele também trocou, e daí você acaba tendo alguns comportamentos meio estranhos. Às vezes você tem uma lista de backup sua ali para algum filtro que você está fazendo, e daí do nada esse backup também se alterou com o filtro, você acaba perdendo alguns dados que você precisaria para fazer uma listagem ou algo do gênero. Esse é um comportamento que parece estranho, mas na realidade não é exatamente. Ele na verdade tem uma boa justificativa para acontecer e tem uma boa solução por trás. E essas que eu vou aprender no vídeo de hoje, vamos entender como resolver esse problema e como a gente pode trabalhar com a clonagem profunda de dados em JavaScript de uma forma um pouco mais simplificada. Claro, a gente não vai conseguir abranger todos os pontos desse tema, porque tem alguns tipos aqui que a gente não vai tratar. A gente vai focar em tipos nativos, coisas como data, esse tipo de coisa a gente não vai lidar hoje. Mas já é um bom norte, até para quem quiser aprofundar mais, é um bom estudo. Como fazer a clonagem profunda desse tipo de dado também é um tema bem interessante para se fazer, né? A primeira coisa importante que a gente tem que entender é como o JavaScript lida com as suas variáveis. Então a gente precisa entender ali pro JavaScript o que fazer quando você cria uma variável do tipo numérico, do tipo texto, do tipo array, etc. Tem uma diferença ali que é importante para esse tema. E primeiro que a gente tem que entender que quando a gente cria uma variável de um tipo primitivo em JavaScript, a gente acaba tendo uma variável única ali, que é imutável, que caso você tente clonar ela para outro lugar, ela vai trocar de referência. Mas antes da gente, teve algumas palavras aqui, antes da gente conseguir progredir, acho que é importante a gente entender o que são os tipos primitivos em JavaScript, e primeiro o que são tipos primitivos no geral, né? Um tipo primitivo, ele nada mais é do que tipos de variáveis, tipos de dados que a linguagem deixa pré-definido que ele vai conseguir lidar nativamente. Então, a gente consegue trabalhar ali com algumas propriedades, por exemplo, um numérico, ele é um tipo, né? Então, toda linguagem de programação vai ter os seus tipos primitivos, e isso refere a quanto de memória esse tipo vai ocupar, de fato, de quanto como aquela linguagem vai se comportar em relação àquele tipo. Então, com numérico ele faz operações, com string ele faz concatenações, coisas nesse sentido. E no caso do JavaScript, a gente teria seis tipos diferentes, né, tipos primitivos diferentes, sendo o primeiro deles o string, numérico, number, boolean, null, undefined e symbol. Então, são esses os tipos primitivos do JavaScript. A gente pode dar uma passada por cada um aqui para entender melhor como cada um se comporta, mas o que a gente precisa realmente entender é que esses tipos primitivos se tratam de tipos de dados e como o JavaScript tem que lidar com cada um deles e o que ele entende por cada um desses tipos de dados. O primeiro tipo que a gente tem que entender seria o tipo string, que ouvindo assim, para quem já conhece um pouco mais de programação de baixo nível, já começa a parecer meio estranho, mas o que acontece é que na maior parte das linguagens de programação, principalmente de baixo nível, a gente tem um tipo de caractere. Muitas vezes a diferenciação seria não só pela tipagem, mas pelas aspas. Então, aspas simples normalmente seriam o tipo seria um caractere, e né, por caractere seria um caractere da tabela ASCII normalmente. E um string nada mais seria, né, um texto nada mais seria do que um array desses caracteres sequencialmente. Daí você alocaria um espaço definido para isso. No JavaScript não é assim. No JavaScript
todo texto é uma string, de fato, e quando você cria, mesmo que seja um único caractere, ele é uma string. Quando você junta dois caracteres, na verdade, você está juntando duas strings, e você pode entender uma string como uma junção de várias strings. É o que é meio diferenciado de muitas linguagens de programação. Acho que isso foi uma decisão da linguagem, de como vai lidar com isso, de certa forma, para agilizar o desenvolvimento da própria linguagem, entre outras medidas, mas é um dos comportamentos que a JavaScript começa a se diferenciar de linguagens, principalmente em mais baixo nível, e também acarreta alguns comportamentos meio diferentes nessa linguagem. Mas é um ponto também super importante se entender como ele lida com textos especificamente. O próximo tipo que a gente precisa entender em JavaScript seria o number, que também é um caso peculiar do JavaScript, que se difere de outras linguagens. O tipo number em outras linguagens na realidade não é um tipo, muito menos um tipo primitivo no geral. O tipo number seria na verdade um conjunto de tipos, por exemplo, em C ou Rust ou linguagem de baixo nível, mas mesmo linguagens de mais alto nível, a gente tem tipos primitivos, por exemplo, o i8, o int ou i8 e 16 e 32 ou int 16 e 32, que seriam inteiros de tamanhos diferentes, e daí o limite máximo desse número seria diferente. Double, float, teríamos muitas vezes o int, que seria o sem o símbolo, né, unassigned, que seria sem uma possibilidade de ter um número negativo, apenas positivos. E tem um motivo para ser assim. Essas linguagens, elas têm uma segurança de que você não quer desperdiçar memória, então você vai atribuir a uma variável apenas o tipo que ela vai ocupar, e, por exemplo, um int 8 ocupa muito menos memória do que um int 64, cabe muito menos valores, né? Um int 8 caberia 255, de 0 a 255, sendo que um i 64 caberia muito mais que isso, na casa de trilhões, quintilhões, aproximadamente nessa faixa. Então tem uma diferença em qual você vai usar, e o JavaScript foge desse padrão. No caso do JavaScript, a tipagem dele, apesar de parecer que tem vários tipos de números, na realidade, por baixo dos panos, na hora de salvar os dados, todos são convertidos para um double precision, 64 bits, com float point, ou seja, seria basicamente um float 64, que seria um tipo específico numérico que aceita números com ponto flutuante. A gente poderia imaginar isso como: a gente tem um 0, um que define sinal, a gente tem uma cadeia de alguns dígitos binários que definem o expoente, e a mantissa, que seria o tanto que ele vai, o valor que ele vai expor ali. Então isso é um comportamento estranho, gera problemas, gera erros, gera desperdício de memória, mas foi uma decisão da linguagem também. Então acaba que no JavaScript, por isso que o JavaScript acaba não sendo também a melhor opção para fazer programas que envolvam contas matemáticas, por exemplo, porque ele acaba não sendo a melhor alternativa, não é otimizado da melhor forma e não lida com isso da melhor forma, então acaba desperdiçando memória, tendo algumas questões ali que você vai precisar acabando de se atentar a mais. Então por isso que não é recomendado no geral, assim, contas muito complexas e JavaScript não são uma combinação muito interessante. E esse é um dos principais pontos da forma que ele lida com esse tipo de dado e não armazenar esse dado de uma forma mais correta. O JavaScript também tem o tipo booleano. O tipo booleano não se difere das outras linguagens, é um dos tipos que ele se mantém, até porque é uma lógica muito simples, onde a gente tem 0 e 1, representando 0 falso e 1 verdadeiro. De fato é uma variável que ocupa 1 bit de memória e que pode ser usada ali para checagens, esse tipo de coisa. Seria o true false de todas as linguagens de programação, esse padrão todas têm, e todas por convenção lidam da mesma forma. Não tem uma forma mais otimizada do que você gastar 1 bit para armazenar esse tipo de dado, né? Outro tipo que também é padrão seria o null. O valor null, ele serve mais como um demarcador de um local de memória que esteja vazio. Então você define aquele lugar de memória como null, sendo diferente no defined, e essa diferenciação não ocorre só em JavaScript. Isso é uma coisa também padrão das linguagens, e é uma diferenciação importante para você saber. Null seria uma variável que possui valor, ela possui valor null. Uma variável que possui valor undefined, na realidade é uma variável que não possui valor, não possui nada ali. Então,
tá definida. Já um null tem aquele espaço armazenado para ela ali. Seria essa lógica que precisa seguir para ter esse entendimento da diferença entre os dois. O próximo tipo importante de se entender é o undefined. Como eu já havia dito, se difere do null. Então, undefined seria mais uma variável que de fato não teve uma atribuição. Inclusive, quando você cria uma variável sem definir uma atribuição a ela, o tipo por padrão vai ser undefined. E isso é um conceito importante de se entender, porque você, com undefined, tanto com null quanto com undefined, você consegue fazer ali validações de se essa variável existe, por exemplo, ou coisas desse sentido. Porém, especificamente com undefined, por exemplo, se não foi declarada uma variável, ela vai retornar como undefined, se ela não for atribuído o valor. Se ela não for declarada, ele vai dar um erro por você estar usando uma variável que não foi declarada, né? O último tipo de JavaScript seria o symbol, que é um tipo que se difere um pouco, não é um tipo tão comum assim. Outras linguagens têm, Ruby tem espécies de símbolos, Python, linguagens assim costumam ter, linguagens como C não, por via de regra não, pelo menos da aplicação da mesma forma de JavaScript. Mas o símbolo basicamente seria um tipo que define quase como um identificador único para um valor. Então você pode ter dois valores iguais, mas o símbolo deles pode ser o mesmo texto, só que vendo uma string, que isso checaria verdadeiro, isso não checaria verdadeiro, porque são símbolos diferentes, eles são demarcados de formas diferentes. Então isso gera uma diferenciação ali. Agora, esses símbolos são um assunto bem extenso, não são um assunto muito conhecido, então normalmente não é tão usado, não é algo que seja muito explorado, né? Poderia ser usado mais, explorado mais, mas é usado mais principalmente para objetos anônimos, coisas assim. Então, para caso, como isso foge muito do escopo do vídeo, se alguém tiver curiosidade, tem um link na descrição de um artigo que cita melhor como usar e por que acabar usando esses símbolos, né? Agora que a gente já entendeu mais ou menos como funcionam os tipos primitivos em JavaScript, a gente pode começar a ir para código e começar a entender o que isso gera de problemas e quais esses problemas resolver. A gente vai dar mais uma olhadinha agora em arrays e objetos, nessas dos tipagens que não são primitivas, né? E com isso a gente vai conseguir ali ter a noção de qual que é o problema que a clonagem profunda de dados consegue resolver e como fazer essa aplicação em JavaScript. Essa aplicação pode ser feita em qualquer linguagem de programação, algumas já fazem por padrão, o Rust é um exemplo, mas a aplicação especificamente em JavaScript vai ser uma aplicação bem interessante, uma forma muito boa de se entender alguns conceitos e alocamento de memória e etc. Então, para iniciar aqui, eu criei um arquivo clonagem profunda.js e aqui vamos começar a entender primeiro como funciona esses tipos primitivos e como aplicar eles e como eles se comportam, né? Então, imagina que a gente tem uma let, para quem não sabe, var, const e let são diferentes, né? Var instancia uma variável global, const uma variável de escopo limitado e constante que não pode ser alterado. Let define por escopo. Claro, sempre uma boa prática da preferência ao uso de let ao invés de var, né? Para se evitar alguns comportamentos inesperados na linguagem. Criando uma let com o número 1, uma let 1 no 1, com o valor atribuído de 10. A gente pode vir aqui e criar uma let num2 e atribuir num1. Então aqui a gente criou uma variável do tipo numérico, né? E aqui a gente atribuiu a ela, a num2, essa variável. Então aqui a gente tem uma referência. O que acontece? Quando a gente tem uma referência dessa forma, ela aponta para o mesmo endereço de memória. O que seria isso? Imagine que a gente tem a nossa memória RAM ela é dividida em vários endereços, igual uma residência. Para você encontrar um lugar numa residência, você precisa ter ali um endereço da casa. Por exemplo, a gente tem a nossa casa, ela vai ter um endereço. O que acontece? Nossos armazenamentos são exatamente iguais. Então a gente tem esse num1. Imagine que ele aponta para o endereço hexadecimal de tantos dígitos. Vamos imaginar que só para ver esse estudo que esses hexadecimais têm apenas 2 dígitos dessa forma. Imagina que nossa 1 agora está apontando para o endereço de memória referente a F4, por exemplo. Quando eu declaro que num2 recebe num1, a princípio o que a linguagem faz,
com premissa de recuperar, de armazenar memória e garantir que esteja tudo certo, ele vai atribuir ao mesmo endereço de memória, mas não vai duplicar esse valor. Então, na realidade, ambos apontam para o mesmo endereço. Se eu fosse lá na memória RAM e alterasse o valor na memória, ela vai alterar para as duas variáveis imediatamente. Porém, então se a gente der até aqui um console.log e num1 e num2, a gente pode checar, né, dando aqui, rodando um node de clonagem profunda, que o valor 10 e 10 foi atribuído. Porém, se a gente vier aqui agora e fizer aqui num 1 mais, ou seja, num vai incrementar 1, você vai perceber uma coisa, ela se alterou. Então, a variável num1 foi alterada, mas a num2 não. O que aconteceu? Quando se trata de um tipo primitivo em JavaScript, quando você faz uma alteração num valor de uma variável do tipo primitivo que está apontando para o mesmo endereço de memória, primeiro ele vai puxar essa num2, por exemplo, e vai fazer o seguinte. Agora, ela vai, num2, vai receber o endereço de memória, por exemplo, B3. E a gente vai dizer que o endereço de memória B3 agora tem o valor 10. Então agora sim, ele duplicou o dado número 10, que antes estava só em F4, duplicou esse dado para outro endereço, nesse caso aqui B3, e atribuiu esse endereço como uma referência, atribuiu num2 como uma referência a esse endereço. Então quando você puxa num2, ele está puxando esse endereço de memória que puxa esse valor. Então isso faz uma clonagem. Ou seja, que ele clonou o dado para alterar e garantiu que os dados são independentes. Qual é o questionamento que se fica agora? Se ele faz isso, por que a gente precisa de uma clonagem profunda de dados? O grande problema é que quando a gente tem tipos primitivos, isso de fato funciona bem e funciona normalmente. Porém, quando a gente começa a entrar em tipos não primitivos, então a gente vai aqui abordar arrays e objetos, como esse comportamento se aplica a todo tipo não primitivo, a gente começa a ter alguns comportamentos diferentes em relação a isso. Por exemplo, imagine que a gente tem um objeto person com um nome, John Dewey. Imagine que a gente tem aqui uma idade dele, que seria tipo 31 anos, aqui eu esqueci de fazer a atribuição, né? 31 anos, e a gente tem um favorite foods, por exemplo, que seria as comidas preferidas dele. A gente vai ter banana e pizza, por exemplo. Se a gente vier aqui e criar uma const person 2, perceba que esses valores podem ser constantes, porque no JavaScript const não quer dizer que o objeto é imutável, apenas que eu não posso reatribuir a referência dele aqui. Mas eu consigo reatribuir um campo, por exemplo, person.name. Temos como fazer ele ficar imutável, mas não é o propósito agora, né? Mas se a gente atribuir aqui a person, a gente tem, novamente, imaginando que a gente está fazendo person tem um endereço, então a gente teria que person aponta, por exemplo, para o endereço AA. Agora person 2 também aponta para o endereço AA. O que acontece? Quando eu faço alguma alteração, por exemplo, de person.name vai ser agora Robert, e eu digo que person.favoritefoods.push, e ele diz que Apple faz parte também. Se ele der um console.log tanto em person1 quanto person2, a gente vai ter o seguinte comportamento inesperado. Se a gente vier aqui no código, salvar ele e rodar, a gente vai ter que as duas variáveis foram alteradas. Mas esse comportamento não aconteceu quando a gente está trabalhando com tipos primitivos, porque a referência que o JavaScript faz quando a gente tem um valor, por exemplo, o de person e o de person2, a referência por si só, esse não muda, esse permanece constante. Então, nesse caso aqui, a partir do momento que eu fizer essa atribuição, ele vai alterar o endereço que eu estou armazenando. Então, ou seja, a partir de agora, person
2 está apontando para, por exemplo, o endereço BB. Porém, se é dessa forma, o que fez esse comportamento inesperado? Bom, pode ser verdade que esse endereço está apontando para esse lugar. Só que no JavaScript, e aí a gente precisa entender outro conceito que seria a memória heap e a memória stack. Qual seria a diferença entre eles? A gente começa a entender ali algumas especificações do JavaScript nesse quesito. A memória heap, se a gente ver aqui, a gente tem a memória heap, ela é onde a gente atribui de fato coisas maiores. No caso do JavaScript, todo array, por exemplo, é uma referência para um endereço dentro da heap. São memórias, são alocadas em memória onde, por exemplo, vai ficar armazenado objetos grandes, esse tipo de coisa. Já a stack, por padrão, é uma memória um pouco mais limitada, um pouco menos espaço atribuído para ela, e ela é empilhada, a gente trabalha mais com uma pilha. Então a gente na stack vai armazenar a referência. Então imagine que person2 tem referência a person. Vamos começar por person, né? Tem referência ao hashtag AA. Isso na stack. Fazer esse AA fazendo parte da stack. Mas quando a gente vai chegando, só que quando a gente chega na heap, que é onde ele de fato guardou o objeto, a gente tem outro endereço. E na realidade o que tem em AA seria, por exemplo, o endereço 45. Esse endereço 45 está em AA e ele de fato contém o objeto em questão. Já person aponta para AA, que aponta para o endereço 45, né? Que é de fato o objeto. Agora o que acontece é que quando a gente atribui e faz uma alteração assim, ele de fato altera o endereço de person2. Porém, ele altera o endereço, por exemplo, para BB, só que o que ele clona para BB seria o endereço 45. Então, acaba que a referência continua para o mesmo endereço. Isso é uma decisão da linguagem. Por quê? Imagine que você tem uma lista de 1 GB de dados e você precisa reaproveitar essa lista em outro local do seu código, apenas para listagem, por exemplo. Não faria sentido você ter duas listas ocupando 2 GB. Você poderia reaproveitar a mesma lista, apenas fazendo dessa forma. É um comportamento esperado e acontece em diversas outras linguagens de programação. Mas quando isso começa a gerar problema? Quando você precisa alterar esse array sem interferir em outros lugares que usem isso. E isso é uma das lógicas incentivadas pela programação funcional, que visa, de modo geral, ser mais segura, né? Agora que entendemos o problema, a gente pode começar a pensar em soluções. Então, a gente pode destrinchar aqui de das maneiras mais simples até a maneira mais complexa de se fazer isso. Então, tem 3 métodos separados aqui. Claro, existem mais formas de se fazer, mas inclusive a última maneira ela pode ser expandida. Como eu disse, a gente vai tratar de objetos e arrays aqui. Essa não é uma clonagem perfeita, mas é o suficientemente boa para muitos casos, assim como as outras duas que eu vou apresentar. Só que essas duas primeiras elas têm algumas falhas, tanto falhas quanto desperdícios, e daí se você estiver trabalhando ali com uma coisa um pouco mais complexa, dados mais pesados, o ideal é que você se baseie na última, que de fato é uma clonagem profunda, com mais requinte de código, mas sempre tem essas outras duas opções rápidas ali para casos mais simples, né? A primeira forma que a gente consegue fazer essa clonagem, para isso a gente vai criar uma person3 que vai receber o valor ali. A gente pode retornar com aquela lógica de uma person.name que receberia Robert, e uma person.favoritefoods.push que receberia Apple. Voltando nessa mesma lógica no console log, agora nas 3 variáveis juntas, então person2 e person3, a gente conseguiria ter a seguinte questão. A gente conseguiria fazer da seguinte forma uma forma de clonagem profunda específica em JavaScript, que a gente poderia dar um JSON.parse, ou seja, desconvertendo algo de JSON, de um JSON.string. Então a gente está convertendo e desconvertendo person. Quais as implicações disso? Se a gente salvar e rodar esse cara, a gente vai ver que ambas as aqui fizeram Apple, então aqui a gente apenas atribuiu, também se alterou, né? Porém, a person3, como a gente pode ver aqui no segundo caso, não se alterou. E agora vamos entender o porquê isso acontece.
Durante essa conversão de JSON string file, ele de fato transforma isso aqui numa string. Então, primeiro ele processa esse objeto aqui, transformando ele num texto. Então, de fato, ele passa para uma string, e essa string é alocada na memória. Depois, para o parse, ele faz o conta-processamento dessa string para um objeto e aloca esse objeto na memória. Porém, durante essa transição, como é uma string virando JSON, ele não tem como entender que seria o mesmo objeto que estaria fazendo essa alteração. Então, durante isso, a referência se perde e ele atribui a um novo local de memória. E por isso essa método funciona. Porém, logo de cara a gente já consegue ver quais seriam as aplicações negativas desse método. O primeiro ponto negativo desse método seria que ele ocupa muito processamento desnecessário, então a gente acaba tendo que pegar um objeto, e imagina que a gente tivesse um objeto imenso com 1 GB de memória, a gente teria que fazer todo o processamento para transformar ele em texto, depois para destransformar ele em texto, então acaba tendo desperdício de processamento e um desperdício de memória, então a gente acabaria tendo que duplicar esse cara primeiro com uma string, depois com um objeto, ele teria referência depois para os dois em memória, depois jogaria fora, a gente acaba tendo um desperdício de ambos, então apesar de ser um método simples de se aplicar, é rápido aqui, a gente acaba não tendo ali uma aplicação perfeita de uso desse cara, né? Outro método que a gente poderia estar utilizando, que era usando a função nativa do object, a função assign, que atribui a um objeto um outro objeto, então ele mescla dois objetos, a gente conseguiria fazer dessa forma, um objeto vazio atribuindo person e fazendo a assinatura dele, só que assim que a gente rodar o programa a gente já vai ver que tem um comportamento estranho. Ele pode não ter alterado o name, mas ele alterou o array. E por que isso acontece? Porque quando a gente faz dessa forma, a gente ignora que existe objetos dentro dele, então ele vai fazer a clonagem apenas superficial e a gente teria que fazer ele percorrer todos os objetos para conseguir fazer essa clonagem. Claro, a próxima meta que a gente vai fazer de fato é percorrendo cada um dos objetos e fazendo a clonagem, só que fazendo a clonagem pelo valor definitivo, então isso previne casos assim que possam cair em casos inesperados, né? Então isso que seria importante da gente entender a princípio. Agora que a gente já entendeu como isso funciona, a gente pode começar a pensar ali na criação do terceiro método, que seria de fato uma função de clonagem profunda que recebe qualquer tipo de dado e clona esse dado profundamente e retorna ele. Porém, para isso a gente primeiro precisa entender um problema do JavaScript referente aos tipos dele, que podem acabar gerando algumas complicações, e para isso a gente vai precisar fazer a nossa própria função de obtenção de tipo, né? Primeiramente, eu tenho aqui vários console logs para tipos diferentes, usando a função typeof, porque a gente poderia se perguntar por que a gente não usa simplesmente um typeof, porém o typeof ele se confunde em alguns quesitos, então se a gente rodar aqui esse cara, a gente vai perceber que number, tipo number, string, null, ele é considerado um object, undefined de fato undefined, e todos esses outros valores, inclusive arrays populados, arrays não populados, objetos vazios, null, tudo são considerados objetos. Porque de fato, como eu falei, esse seria um tipo do JavaScript aceito, porém não existe o tipo array necessariamente, então ele apenas aceita dessa forma, né? Então esses causam um problema, e principalmente esses dois problemas maiores seriam o null e o array serem entendidos como object. A gente precisa dessa diferenciação porque arrays são tratados de forma diferente de objetos na nossa clonagem profunda, e null é um tipo primitivo, então a gente gostaria que quando chegasse no valor null ele apenas retornasse, né? Então para isso a gente precisa fazer uma secagem um pouco mais confiável desse tipo. Para isso a gente pode pegar aqui e fazer um console.log apenas para a gente ter uma separação aqui. E a gente pode usar a biblioteca reflect, dando apply, numa função que é o object.prototype.toString, que consegue pegar de um objeto de string dela, e daí normalmente é aquele object se vê entre colchetes, né? E fazendo dos mesmos valores aqui, a gente vai começar a perceber aqui uma diferenciação. Então ele de fato entende os tipos, então number, string, null, undefined, object array, perfeitamente, sem um tipo de confusão.
E isso garante pra gente ali uma segurança a mais para quando a gente for precisar fazer esse tratamento. Porém, esse tipo de string seria inconveniente a gente fazer uma checagem por ele, então a gente pode fazer uma função mais simples que apenas retornaria esse cara aqui, de preferência em lowercase, pra gente não precisar se preocupar com essa questão. Então a gente pode começar a trabalhar nela aqui. A gente pode criar uma constante getType, por exemplo, que seria uma função nossa. E a gente pode criar aqui para ela, que ela vai ser, dentro dela, a gente vai poder ter tá recebendo aqui uma arrow function, que recebe um item, né? Então a gente tem um item dela, e a gente pode criar uma const, por exemplo, type of item, então o tipo do item, né? Essa variável ela vai receber o reflect, puxado da reflect a função apply, como a gente já viu que retornaria o objeto que gostaria, a gente precisa usar o object.prototype.toString. A gente passaria item para ela, e passaria nenhum argumento, apenas um array vazio. E a gente poderia dar um return nesse type of item, ponto slice, para a gente poder cortar esse string no type of item, ponto index of o primeiro espaço, que como a gente viu aqui ele tem esse espaço aqui. Então a gente poderia passar aqui string espaço, mais um, para a gente pegar o caractere logo após ela. E depois a gente pode pegar o type of item, ponto index of, do nosso fecha colchetes, que ele é usado ali. E a gente pode no final dar um ponto to lower case para ele apenas colocar ela para a caixa baixa, né? E a gente já tem aqui um resultado. Se a gente aplicar esses console logs aqui, a gente consegue ver que a gente consegue obter os tipos. Então agora a gente tem todos os tipos dele assim, dessa forma. E isso já é o primeiro passo para a gente conseguir fazer a clonagem profunda dos dados. Agora dessa forma a gente consegue o valor certo de cada tipo do JavaScript. Agora que a gente tem essa verificação, a gente consegue fazer a clonagem profunda. Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui vai ser criar a clonagem profunda de arrays. Então vão ser coisas separadas, posteriormente a gente vai juntar as duas coisas. A primeira coisa que a gente tem aqui é um clone array. Vamos criar uma função chamada clone array, que vai receber uma arrow function que recebe um element, esse é o elemento que a gente quer passar. E como essa função pode funcionar, como a gente poderia fazer. Primeiro vamos fazer uma abordagem um pouco mais comprida e com menos requinte, não aproveitando alguns benefícios da programação funcional especificamente. Posteriormente a gente refina essa função, então a gente poderia pensar em um outro array que é o cloned array, que vai receber um array vazio, certo? Então a gente tem apenas que um array definido. A gente poderia fazer, por exemplo, uma validação inicialmente que se get.type de element, ou seja, a gente vai estar passando nosso elemento por tipagem. Se for diferente de array, a gente já quer que ela automaticamente retorne ele mesmo, ou porque ele já é um tipo primitivo para essa função. Para essa função, todo tipo que não for um array é um tipo primitivo. Então a gente faz essa validação. Posteriormente a gente pode fazer um loop de um item, por exemplo, of element, agora que a gente sabe que ele é um array. E com isso a gente pode fazer um if getType, por exemplo, item. A gente vai ter aqui, por exemplo, que é um array. Ou seja, se a gente vai fazer um loop por ele, se o tipo do item filho for um array, a gente quer que o cloned array.push, e recursivamente a gente chama o clone array novamente, passando o item, certo? Ou seja, a gente consegue atribuir a ele, ao cloned array, o valor da nossa execução do cloned array de um outro array, caso seja um array. Caso não seja, ou seja, um else, a gente apenas vai dar no cloned array um ponto push nosso item. Ou seja, a gente apenas atribui a ele aqui o valor. E por fim, depois da execução desse cara, a gente pode só dar um return nesse cloned array. E a gente tem aqui uma função de clonagem profunda em array. A gente já conseguiu entender mais ou menos como ele vai funcionar, né?
Então se a gente tivesse aqui um const, por exemplo, ar1, que é um array, por exemplo, que contém A, B, C, e depois contém alguns valores numéricos. Isso é um comportamento de JavaScript que a gente consegue concatenar tipos diferentes no mesmo array, né? Um array que tem outro array e numéricos, e esse array com strings. Isso é possível no JavaScript. Então ele atribui uma const ar2 com o nosso ar1, como a gente já entendeu que daria errado, né? E uma const ar3 igual a ar1 também, porém agora com esse cara chamando clone array dessa variável ar1, então ele aceitaria. Para fazer agora ar1 no índice 0.push, então a gente tem aqui no primeiro cara, a gente quer que adicione os valores ABCD e F, né? Ou seja, agora a gente tem esses valores atribuídos ao primeiro array, e ao próprio array1 a gente pode dar um ponto push nele, atribuindo os valores 4, 5 e 6 respectivamente, e dando um console.log em ambos os arrays para a gente ver se ele de fato fez a clonagem profunda. Houve um erro aqui, porque eu chamei clone array.push aqui, no caso aqui não era clone array, era o cloned array. Perfeito. Ao rodar a gente percebe, e aqui acho que a gente poderia aplicar aqui uns console logs separados para não ter esse problema de consta do log. A gente percebe que o primeiro array fez as incrementações, o segundo também, então ele não estava clonado. Porém, a gente já percebe que o comportamento do outro foi clonar profundamente tanto o array de dentro quanto esse array aqui de fora, totalmente independente do primeiro array. Como ele funciona de forma recursiva, poderia ter infinitos arrays aqui dentro. Poderia ter outro array aqui, começando do 9, por exemplo, 9, 8, 7. Perfeitamente. E seria perfeitamente possível a gente fazer array 1 no índice 0, porque a gente vai ter outro array aqui dentro, ponto push, e entender que se a gente colocasse aqui 6, 7, 5, 4, de fato aqui ele vai continuar independente, ele não vai cair para aqui. Então realmente a clonagem profunda desse cara atinge todos os níveis de um array. Porém essa função não é bonita, não seria a função mais bonita cabível a isso. Então a gente pode refinar ela, e refinar de uma forma ela ficar muito mais simples, mais entendível e mais curta no geral. Para isso a gente entende essa lógica de recursividade, então a gente pode deletar essa função inteira, a gente não pode ter medo de excluir código, né? A gente vai fazer uma função um pouco mais requintada. A gente pode fazer um if getType, ou seja, caso o elemento não for um array, o mesmo if que a gente tinha antes, isso permanece array, a gente pode retornar o elemento, ou seja, o if continua dessa mesma forma. Porém agora a gente vai dar direto um return, não vai ter processamento incidente, a gente vai dar element.map, ou seja, para cada item desse array, já que a gente sabe que ele é um array, a gente executa a própria clone array. Como ela recebe um parâmetro aqui, ela encaixa. Se esse parâmetro também for um array, ela vai executar novamente e ela vai fazendo isso infinitamente. Se a gente rodar esse cara, o comportamento foi exatamente o mesmo, só que agora uma função muito mais enxuta e mais simples de se entender, né? Temos uma função com mais elegância, mais requinto no geral. Tendo tudo isso feito, a gente pode até adicionar um comentário aqui apenas para separar. A gente pode começar a pensar aqui a nossa função de clonagem de objetos, né? Então, pode ter uma constante clone object, seguindo o mesmo padrão dali. Teria um element, vamos tentar seguir sempre uma coisa bem padronizada. Então, a gente vai primeiro fazer um clone de object, igual a gente fez a primeira alternativa, que tem um jeito mais requintado e a gente vai fazer. Porém, primeiro vamos trabalhar com essa ideia aqui. A gente vai ter um getType, vai ter dentro dele um element, por exemplo. Caso não seja object dessa vez, ou seja, caso seja outro tipo que a função cloneObject entenda como primitivo, ele apenas retorna.
uma função que ela não sabe lidar, a gente pode ter uma const keys primeiramente, dando object.keys, para a gente ter um array de toda a chave dos objetos de element. Então se a gente tiver um objeto aqui, a gente pode já ir imaginando uma const obj, obj1, por exemplo, que vai ser um objeto com name test, com um value 10, por exemplo, a gente conseguir testar todos os tipos primitivos aqui. E aqui um object com hello world. A gente pensando nesse objeto, ele faria um array primeiramente com name, value, object, um array de strings, né? Para isso que serviria essa object.keys. Então com ela agora a gente consegue fazer um loop em let key of keys. Então a gente vai ter uma chave com esse cara. Para fazer uma validação if get type do nosso cara para element, ou seja, um get type do nosso elemento. A gente consegue fazer isso puxando do element o key, ou seja, a gente está indo no nosso objeto puxando o valor de chave. Se a gente tivesse no segundo execução desse array, o key seria value, e jogando object seria basicamente jogar obj1 no índice value e ele traria 10. Nesse caso esse cara aqui seja igual a um object, ou seja, a mesma coisa do outro array, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente havia feito ali. No caso aqui, só claro, a gente de forma diferente, é o nosso cloned object no nosso índice key, ou seja, vai atribuir esse índice key a ele. A gente vai ter o nosso clone object desse cara, ou seja, a gente vai fazer a recursiva dele da mesma forma, element key. Com isso a gente já consegue ter aqui um objeto que sendo clonado, e caso não seja, ele apenas vai adicionar ao nosso cloned object o mesmo valor, só que sem executar o clone array, porque seria desnecessário. A gente pode por fim retornar nosso objeto clonado, né? Dessa forma a gente pode fazer aqui uma constante obj2 que puxaria direto do obj1, e fazer a nossa constante que vai ser clonada, obj3, que seria a nossa clone object de obj1. Perfeito. A gente pode fazer aqui as atribuições de obj.name, por exemplo, para another. E a gente pode fazer, por exemplo, aqui obj1.obj.test receba, por exemplo, teste. Ou seja, ele vai adicionar um novo campo aqui nesse cara. Ao dar os console logs aqui pra gente ter a definição dele aqui, você pode fazer dessa forma. E ao executar a gente já percebe que de fato foi clonado profundamente. A gente continua tendo name test, diferente de another, a gente possui os value normal e a gente não possui teste atribuído a ele. Agora, tendo essas atribuições realizadas, a gente pode fazer aqui a nossa função com um pouco mais de requinte. Esse código está meio bagunçado, não está algo muito legal, nem muito entendível, né? Então a gente pode pensar ali em como a gente poderia reconstruir um objeto com base num array. Existe alguma forma de fazer isso no JavaScript? E a resposta é que sim, existe. A gente consegue utilizar from entries. A função from entries, a gente pode comentar esses console logs aqui apenas para teste por enquanto. Se a gente fizer um console.log de um object, é uma função da tipo object.from entries, a gente consegue passar um array para ele, um array de vetores de 2 itens, né? Onde o primeiro é um tipo string com qualquer valor, né? Por exemplo, test. E o segundo seria o valor, por exemplo, 40. E a gente vai ter mais um aqui, será um test2 com o valor lá. E se a gente dá um console log nesse cara, a gente tem um objeto exatamente montado dessa forma. Então, a gente consegue trabalhar com isso. Se a gente consegue transformar um objeto em array, a gente já sabe como fazer isso com arrays. A gente usa o map. Então a gente consegue aplicar a mesma lógica. A gente já tem um array, que seria o nosso keys aqui,
Então a gente já consegue trabalhar com isso. A gente pode apagar esse cara aqui, esse if a gente já sabe que vai se manter, então a gente deixa. E a gente pode retornar direto, então, um object.from entries, ou seja, a gente já sabe que vai retornar esse cara. E como a gente pode trabalhar com isso? A gente pode criar, por exemplo, um object keys. A gente sabe que isso aqui vai retornar um array de chaves, então a gente pode fazer um ponto map que tem uma key, então a gente já consegue reconstruir o objeto a partir dessas keys. E a gente precisa do que? A gente precisa que ele retorne um array com chave e valor, então a gente consegue fazer um return do que? Um array com chave, a gente já tem a nossa chave, aqui no caso é um array com chave e valor. Nosso valor será o que? Se ele é um objeto, afinal, se ele não tem naquela versão, ele é um objeto. Ele vai ter o clone object, nosso element key. E pronto, a gente está validando. E pronto, temos outra função bem menor, bem reduzida. E que ao descomentar esses caras aqui e fazer os testes, continua funcionando normalmente. Agora, temos uma função de clonagem de objeto, temos uma função de clonagem de array. E temos uma função de verificação de tipo. Essa aqui se comunica com essas duas. Mais especificamente, essas duas se comunicam com ela, né? Mas essas duas aqui não se comunicam. Como a gente consegue fazer algo que realmente consiga clonar e resolver o nosso problema lá do início? Que, caso não se lembrem, o nosso grande problema seria que a gente teria uma variável person. A gente pode até deixar ela aqui do lado agora, que a gente vai ter esses caras pra gente saber se essa função vai funcionar. A gente teria uma variável person, que tem um array e tem um objeto. Como a gente consegue trabalhar com um cara desses, né? Para isso, a gente pode pensar ali em criar uma função de clonagem profunda final. Essa seria a executada a partir e ela seria a orquestradora desses dois aqui. Então, na realidade, você não chamaria essas duas. Você chamaria diretamente essa função. Para isso, a gente pode estar apagando esse cara aqui. Ok. Para a gente trabalhar com ela, vamos criar uma função chamada de clone, então clonagem profunda, né? Ela vai receber um element da mesma forma, assim, no mesmo padrão nosso, e a gente pode fazer aqui dentro, poxa, a gente precisa saber se ela é um array, um objeto, ou não é nada disso, que se for nada a gente quer apenas que retorne, né? Então, como a gente pode trabalhar? A gente pode pensar num switch case, já que a gente tem esse tipo de validação, de quem? De um getType element. Perfeito, um switch case no getType element. Case array, ou seja, caso seja um array, o que eu quero que faça? Return um clone array de element, ou seja, se é um array, eu quero que retorne esse cara aqui. Caso seja um object, quero que retorne um clone object de element. E se não, default, quero que retorne o element. Perfeito? Justo. Uma função hiper simples. Porém, isso aqui ainda vai gerar um pequeno problema. Se a gente for tentar executar esse cara aqui na nossa função, ela não vai funcionar. Exatamente, como esperado, pelo menos. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma função que consta person3 chamando de clone da nossa person. Ou seja, fazendo a clone profunda, então um console.log de person. Vou clonar aqui para colocar 2, 3. A gente percebe que ele não fez a clonagem exatamente. Ah, não, aliás, aqui ele nem tentou de fato fazer a clonagem porque a gente precisaria fazer aqui. Inclusive, vamos trabalhar com um objeto um pouco diferente nesse caso aqui para a gente poder ter algo mais complexozinho por esse momento. Mas vamos deixar esse objeto aqui lá para cima como um exemplo do que a gente tem que fazer funcionar posteriormente. A gente vai trabalhar com esses itens aqui que acho que seriam boas representações do que a gente quer alcançar aqui. Então a gente pode dar um console.log em item 1. Então a gente pode atribuir item 2 e item 3 aqui. E ao atribuir, esse item é um pouquinho mais complexo, então a gente consegue entender melhor se ele está funcionando e a gente consegue perceber o seguinte comportamento. No caso aqui a gente ainda não consegue perceber comportamento porque a gente precisa fazer algumas alterações nesse cara. Vamos fazer essas alterações aqui, ou seja, vamos dar um push no nosso AR aqui dentro. Vamos atribuir ao array no índice 1, que é o cara aqui dentro do array,
os itens de texto aqui e vamos atribuir ao array2 o name Robert e a another esse aqui. A gente precisava que esse objeto super complexo em questão de objetos e arrays funcionasse, porém se a gente executar aqui, a gente percebe o seguinte comportamento: ele não funciona, ele modifica normalmente esses caras aqui quando a gente faz a clonagem. Por que isso está acontecendo? E aí que vem a questão, ó. Ele funcionou para o objeto, por que ele não funcionou para o array? Pelo seguinte, imagine que a gente está fazendo aqui esse cara, só que ele vai automaticamente chamar a clone array. Então a gente precisa fazer uma alteração, a gente precisa que a clone object chame esse aqui e esse cara aqui também chame a deep clone, ou seja, agora, a partir de agora sempre chamando de deep clone. A partir de agora a gente roda esse cara e a gente percebe que ele foi clonado profundamente. O objeto inteiro realmente foi realocado para um novo endereço de memória e funcionando perfeitamente. Agora eu podia pensar, não, se eu tenho essa validação de case aqui, eu não precisaria ter esse if, correto? Você pode remover esse if aqui se quiser. E aqui você, por exemplo, na clone array teria uma função de uma linha, e aqui você também teria. Porém, você teria uma perda nisso. Você realmente não poderia chamar essas funções à parte se você quisesse. Então, não está afetando ninguém, é uma validação a mais, não tem por que remover. Mas aqui ela já funciona bem. Então agora, se a gente voltar para o nosso caso inicial lá, você pode apagar todo esse código, puxar todo esse código aqui de cima, que a gente já havia planejado lá no começo do vídeo. Se a gente puxar ele e descomentar ele inteiro, e a gente fizer aqui um espacinho no console log, a gente consegue perceber a seguinte questão: se a gente fizer algumas alterações nele aqui, por exemplo, as alterações lá do início que a gente havia visto, por exemplo, person.name recebesse Robert e person favorite foods push de uma apple, diferente do resultado anterior. E aqui a gente teve um pequeno problema, que person não existe, porque na realidade aqui é só person, né? A gente percebe que de fato a clonagem profunda funcionou para o nosso caso inicial, então a gente conseguiu resolver esse problema. Então essa função funcionou e normalmente a gente consegue usar isso aqui para a maioria dos casos. Ela, claro, vai falhar ali para datas, por exemplo, como eu já havia dito lá no início do vídeo. Porém, para muitos dos casos que funciona, e caso você queira expandir isso aqui para novos casos, tratar classes, tratar outras coisas, é um ótimo estudo, fica a seu mérito, né? A gente conseguiria, por exemplo, expandir esse cara aqui para a gente ter uma classe dele, a gente poderia ter uma class de clone e trabalhar com essa ideia de instanciar deep clones para você fazer uma clonagem diferenciada, coisas assim, você ter várias funções de clonagem e elas não se afetarem, coisas gerais, conseguiria fazer de tudo. Mas a lógica sempre que se manteria essa lógica de você transformar no fim objetos que não são primitivos em tipos primitivos e depois ir retornando e reconstruindo os objetos que você desconstruiu para obter esses tipos, né? E isso é bem mais simples. Então a gente acabou conseguindo fazer a função de clonagem profunda no JavaScript. A gente consegue migrar isso para TypeScript com certa facilidade, é só copiar o código e fazer umas tipagens. Inclusive esse é um caso bom de uso de N. N não é recomendado ser usado, porém no caso dessa função ela é, porque de fato você aceita qualquer coisa nessa função. É uma forma legal de você ter algumas tratativas ali, é bem interessante e a gente consegue trabalhar de forma legal. Esses conceitos funcionam em qualquer linguagem de programação e apesar da implementação poder ser diferente muitas vezes, você vai ter uma função ali, uma aqui, você vai ter que dar uma volta, usar um loop, fazer alguma coisa, a lógica sempre vai ser a mesma. Você precisa transformar em dados que a linguagem transforma em primitivo, ou você usa algo que a própria linguagem já tem para transformar algo em primitivo, ou transformar algo em uma nova referência. Em linguagens como C pode ser mais fácil, você faz uma clonagem ali atribuindo a um ponteiro separado, você consegue fazer algumas coisas. Em linguagens mais alto nível pode ser um pouco mais complicado, como é um dos casos do JavaScript. Mas no geral o conceito sempre vai ser o mesmo. Conceitualmente isso é a mesma coisa, inclusive sinta-se inspirado e até desafiado a fazer isso em outras linguagens de programação. Python, experimenta isso em Ruby, perceba que em Rust já tem algo assim, perceba que
você consegue fazer em C Sharp, você consegue fazer isso aonde você quiser. Qualquer linguagem de programação, de alguma forma ou de outra, vai aceitar fazer isso. Qualquer linguagem é mais popular, mais usada, com certeza vai. E sinta-se desafiado a fazer isso. É sempre um bom estudo e sempre algo útil. Garanto que isso vai ser útil para a carreira, então se inspire. Aqui embaixo vai ter um artigo que eu escrevi falando sobre esse tema e basicamente tentei reconstruir esse código exatamente da mesma forma. Tem algumas sacadas aí no meio. A maior parte das coisas eu já falei aqui, mas caso queira poder relembrar de outra forma, sempre tem um material escrito, né? E alguns artigos que eu usei como inspiração vão estar listados lá, como bibliografia. O único artigo que eu vou deixar citado aqui mesmo é o sobre símbolos, que eu acabei citando aqui no vídeo, mas recomendo darem uma olhada lá e olhar a bibliografia, que vai ter alguns artigos bem legais lá, sobre diversos temas. A gente vai ter tem mais alguns artigos sobre clonagem profunda em JavaScript, tem um artigo sobre Java, como fazer isso em Java, tem algumas ideias da própria documentação do JavaScript de como alguns conceitos se aplicam, por exemplo, o que é um tipo primitivo de fato, cada um dos tipagens. Então é um jeito bem legal de se evoluir na linguagem, aprender mais coisas, né? Então sempre bom e é uma melhor forma de se evoluir sempre. Então acredito que seja isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.